sentar. Fomos grandemente edificados com esta apresentação tão linda. E Deus nos lembra o que de fato é a paz. Liberdade. Liberdade. Tira e volta a colocar de novo. Quero chamar as crianças. Agora é o momento de ouvir a palavra. E as crianças também ouvem no culto infantil. E nós também. Nós estaremos aqui, os adultos, ouvindo a palavra do Senhor. As crianças, por favor, venham aqui na frente. Talvez seja o carro. Muito bem, vamos orar. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos guie através da palavra. Oremos. Senhor maravilhoso, muito obrigado, porque Tu és um Deus perfeito, que venha ao nosso encontro e podemos ouvir Tua palavra, aprender dela e podemos, Senhor, nos libertar de muitas mentiras que guiam a nossa vida. Abençoa as crianças, Senhor, com a palavra que elas estarão ouvindo e abençoa a nós também, Pai. Que Tua palavra fique gravada em nosso coração e em nossa mente. Pedimos no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim. Muito bom, fomos abençoados grandemente com esta peça e nos lembra quem de fato é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos guia também em todo momento, não somente na paz. Mas hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem e eu acredito que talvez vocês acompanharam esta notícia, foi durante esta semana, talvez vocês lembrem ou não lembrem, mas saiu bastante na TV, nos jornais. Foi um incêndio. Este incêndio aconteceu na França, na cidade de Paris, em um lugar muito famoso turístico chamado a Catedral de Notre Dame. Lá pegou fogo e foi um fogo destruidor. Aí os motivos pelo qual pegou fogo ainda não sabemos muito bem. Mas o assunto está que pegou fogo e um fogo muito forte. E o que me chamou muito esta notícia, me chamou poderosamente a atenção, é que falou assim, que o incêndio desta catedral, Notre Dame, só foi controlado após mais de 12 horas de fogo. Perceba, 12 horas de fogo. 12 horas de fogo. Foi o que aconteceu. O fogo foi tremendo e aconteceu. Só as crianças que vão lá em cima, não são adolescentes nem jovens. Só as crianças, tá bom? Vamos a prestar atenção aqui no nosso culto, porque agora a palavra é muito importante. As crianças somente que vão, adulto não vai e não vai jovem, nem adolescente. Ok, então a palavra do Senhor nos quer trazer uma informação muito rica, muito valiosa. Vamos lá, vamos esperar. Se tem mais crianças, por favor, podem ir, porque senão vamos a perder a palavra do Senhor. As crianças só vão, não vão os jovens, não vão os adultos, não vão os adolescentes. Só crianças. Muito bem. Então agora sim.
já foi quem foi, e agora nós ficamos aqui para ouvir a palavra. Perceba, mais de 12 horas durou este fogo, mais de 12 horas. E o fogo produziu estragos tremendos. Obviamente, o fogo é assim, destrói muito mesmo. Mas perceba outra notícia, vinculado com este fato, com este incêndio. Diz assim, o fogo durou aproximadamente 12 horas. Só que no dia seguinte, o presidente da França saiu em rede nacional e falou. O presidente da França, o sobrenome dele é Macron, Emmanuel Macron. E diz assim, ele promete reconstruir Notre Dame, a catedral que pegou fogo, em 5 anos. E isso foi o que me chamou a atenção. Isso foi o que me chamou poderosamente a atenção. O incêndio durou 12 horas. A reconstrução durará pelo menos 5 anos. Nós já temos falado bastante nesta igreja, e isso é a palavra do Senhor nos diz, que alguns de nossos atos errados, podem durar, o ato em si, dura pouca duração. Talvez o ato foi 5 minutos em si, só que as consequências desse ato podem durar muitos anos e inclusive uma vida. É o que Deus diz na sua palavra. Talvez em um momento falei algo que não tinha que falar. Rapidamente falei uma palavra grossa, uma palavra violenta. Só que a mágoa durou muitos anos. Perceba? E eu, quando assisti o jornal, me chamou muito a atenção isso. O incêndio durou aproximadamente 12 horas. 12 horas, pouco. Só que a reconstrução será 5 anos. Talvez até mais, falaram no jornal. Talvez até mais de 5 anos. 12 horas de fogo, 5 anos para reconstruir. Talvez em nossa vida seja algo similar. Talvez algo temos feito errado. Faz já, sei lá, 8 anos, 10 anos atrás. Só que as consequências continuamos ainda vivenciando. Perceba que isso é algo que está escrito na Bíblia. Não tem como pular. Nós gostaríamos que assim, tudo bem, eu errei, tudo bem, reconheço que errei, e gostaríamos que como uma magia venha a desaparecer totalmente as consequências. Mas não desaparecem, as consequências continuam. E a Bíblia nos vai dizer uma história que teve um fato parecido, não igual, mas quero tirar essa ideia de que talvez em si o momento durou pouco, mas as consequências durou muito tempo. E essa história está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis fala que Deus criou a 2 seres humanos chamados de Adão e Eva. E Adão e Eva estavam no paraíso. Foi interessante, porque Deus falou assim: vocês podem comer de todos os frutos que estão nesse lugar, só não podem comer de um único fruto. Perceba? Podem comer de todos os outros, só um. E a história bíblica nos diz que apareceu a serpente, que na verdade é o Satanás, e veio com uma mentira para esse casal, e dizendo: olha, não é tanto assim, eu acho que Deus está um pouco exagerado, eu acredito que Deus também às vezes fala umas coisas que não tem sentido. Então a conversa foi indo por esse lugar. Veja Adão, veja Eva, pode experimentar o fruto. Quem sabe não é tudo isso que Deus está falando. Vai lá, experimenta. Deus que falou que vai morrer? Não, que isso? Vai lá. E aí foi a conversa, foram as mentiras. E chegou um momento, diz assim, que a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso. Lembre, já a mentira havia entrado, e então diz que desejou a sabedoria que ele lhe daria. O fruto daria a ele. Ele imaginou: se como o fruto me tornarei muito sábio. E continua dizendo o texto: assim então a mulher tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Então, quanto tempo durou esse fato, esse momento? Sei lá, minutos. Quanto tempo você demora para comer um fruto? Quanto tempo? 5 minutos? Mais ou menos.
ela comeu e logo deu marido. Sabe quanto tempo durou a consequência de ter feito isso? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos. Foi um caos. E a morte está até o dia de hoje. 5 minutos que talvez comeu fruto, mas a morte está até o dia de hoje. Todos nós morremos, não somente o ser humano, também os animais morrem, as plantas morrem, os rios morrem. Deus não criou o ser humano, não fez a criação para morrer. É mais, a Bíblia não diz que Deus criou a morte. A morte veio como uma consequência dessa desobediência que teve Adão e Eva. Então, usando essa mesma ideia do incêndio lá na cidade de Paris, 12 horas de fogo, 5 anos pelo menos para reconstruir. Com Adão e Eva foi muito mais. 5 minutos foi o que comeram. A consequência continua no dia de hoje. No dia de hoje nós morremos. O ser humano morre. E esse é o grande problema. O grande problema foi que quando o pecado entrou, diz assim que também entrou a morte. Perceba, o que significa morte na Bíblia? Na Bíblia a morte não é somente uma questão física, também é. A morte está vinculada com o nosso corpo, mas também a morte está vinculada com o nosso interior. Nós podemos estar vivos, fisicamente falando, mas podemos estar mortos em nosso interior. Podemos estar totalmente destruídos, tristes, apagados, sem nenhuma felicidade. E esse é o grande problema. A morte, quando ela entra, e entrou através desse ato de desobediência de Adão e Eva, essa morte que entrou até o dia de hoje cria um vazio em nós. Cria um vazio. E o ser humano não sabe como preencher esse vazio. O ser humano inventa, cria muitas opções para poder ter de novo essa felicidade que no início Adão e Eva tinham. Uma felicidade que dava totalmente, preenchia o coração da vida. Por isso que hoje eu gostaria de compartilhar esta grande verdade para todos nós, que Jesus pode te entregar a verdadeira felicidade. Jesus é o único que pode te entregar a verdadeira felicidade. Lembre, na peça de Tiago, nossos jovens, nossos adolescentes, claramente simbolizaram o que eu estou falando aqui. No início havia um relacionamento profundo entre Deus e sua criatura, neste caso Adão, Eva, e era uma relação maravilhosa, uma relação onde se abraçavam, onde dançavam juntos, dançavam a mesma música, tudo era felicidade. Só que há pouco tempo entrou o pecado, e o pecado veio com várias opções. O pecado produz opções as quais tira a pessoa desse relacionamento. Veio o dinheiro, a cobiça, veio os vícios, veio a beleza. Qual seja a questão que o desejo, cria que? A ideia de que tendo aquilo, serei feliz. Se eu tivesse muito dinheiro, serei feliz. Se eu fosse bela, como fulano de tal, serei feliz. Se eu tivesse muito, se eu poderia desfrutar de todos os vícios, serei feliz. E essa é a proposta que o mundo nos dá no dia de hoje. Diz assim: todos nós estamos mortos, todos nós temos um vazio. E o mundo diz: eu tenho a solução para preencher esse vazio. Infelizmente não é verdade. Não é verdade. E isso gera mais e mais dor e sofrimento. Por isso que eu gostaria hoje de compartilhar uma história bíblica muito linda, que nos vai lembrar quem de fato, quem realmente é aquele que nos pode entregar a verdadeira felicidade e preencher esse vazio. A história está em um livro da Bíblia chamado Evangelho de João, e no capítulo 4. E eu vou dar já início falando da história, como a história começa. Diz assim: Jesus com uma mulher se encontra. Diz assim: pouco depois, Jesus estava sentado em um poço de água. Jesus disse assim: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse:
por favor, dê-me um pouco de água para beber. É assim que dá início a conversa. Interessante como Jesus, e esta história é marcante porque Jesus vai ao encontro da pessoa. Não é a pessoa, não é a mulher que diz assim: eu preciso de Jesus. Eu preciso que Jesus venha me abençoar, me guiar, me dar a luz. Não, lembre que é o que está dizendo aqui, que é Jesus, é Deus. Deus vindo ao encontro. E olha aqui o que vai dizer esse texto. Jesus começa uma conversa bem simples. Uma conversa que talvez você e eu podemos ter em qualquer momento. Diz assim: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Jesus diz isso. Diz isso. Tenho sede. Dá-me de beber. Tenho sede. Dá-me um pouquinho de água. Afinal, estamos aqui nesse poço, ao lado do poço de água. Só que há pouco tempo, a conversa continuou. E de repente Jesus fala algo que toca no coração da mulher. Interessante, Jesus dá início com uma conversa comum. Dá-me de beber um pouco de água. Só que logo, após uns minutos, Jesus toca o tema principal que está afligindo esta mulher. Diz assim há um pouco tempo, Jesus falando para a mulher: vá buscar seu marido. Isso que ele falou: vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. E aqui entra esta parte linda da história. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois você teve 5 maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora. Aqui está o detalhe. Aqui está o detalhe que eu estou falando até este momento. E eu gostaria que todos vocês prestem atenção. Porque Jesus fez questão de falar isso. Porque Jesus faz questão. Ele está dizendo: dá-me de beber água, tenho sede. E aí começa a falar e diz assim: cadê teu marido? O que tem que ver água com marido? Nada. Na conversa não tem nenhuma relação. Só que Jesus diz assim: é verdade, você não tem marido atual, não é teu marido, você só teve 5 maridos. E aí está o ponto. Por que Jesus faz questão de dizer isso? Porque para esta mulher que tinha já casado 5 vezes e estava em um 6º compromisso, para esta mulher casamento é felicidade. É por isso que ela casava, ela procurava ser feliz no casamento. E lembre, Jesus está tocando esse tema. Onde está a fonte da qual você preenche esse vazio e que acredita que pode te dar felicidade? Para esta mulher era o matrimônio. Por isso que ela casou uma vez e não deu certo. E ela falou: o problema é esse marido, vou mudar de marido, vou trocar de marido, procura um segundo, porque no casamento serei feliz. E aí não conseguiu. E tudo bem, na terceiro não deu, e o 4º, e o 5º, e agora estava no 6º. Ou seja, Deus está dizendo para esta mulher: o teu problema é que você procura a felicidade no lugar errado. Não é no matrimônio que você será feliz. Não é que no matrimônio seja